Efésios capítulo 4, versículo de número 20 diz: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui esse versículo pode não dizer muita coisa em primeira mão. Talvez, sem pegar o contexto, nós não vamos compreender tanto o versículo quanto se nós olharmos o todo. E é isso que nós vamos fazer nesse devocional. Nós vamos pensar aqui acerca do que quer dizer, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Percebe e lembra que nos devocionais anteriores nós pensamos acerca do que Paulo está desafiando os irmãos em Éfeso. Está os desafiando a se afastarem das suas práticas antigas. Paulo vai dizer, por exemplo, no versículo 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios, os descrentes, é que andam assim. Os crentes não andam assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, sem pensar em Deus, insensíveis. Não é assim com o crente. É por isso que Paulo, aqui no versículo 20, ele diz: Não foi assim que aprendestes a Cristo. E aqui, perceba que aprendizado não é simplesmente saber. Aprendizado aqui, nesse contexto espiritual, envolve você saber uma verdade, mas envolve você viver essa verdade. Pois da mesma forma que esses irmãos eles aprenderam acerca dessas verdades, eles viram o exemplo de Cristo, eles viram o exemplo de Paulo e eles deveriam também fazer. Eles sabiam o que deveriam fazer, eles haviam visto exemplos sobre isso e agora eles deveriam fazer a mesma coisa. Nós também devemos ser assim. Nós devemos seguir esse mesmo caminho. Devemos aprender, ouvir a palavra atentamente, ver o que o pregador está nos dizendo, nos ensinando e buscar aplicar em nossas vidas. Ao ler a Bíblia, procurar aplicações para as nossas vidas. Não simplesmente buscar ali conhecimento, cada vez mais conhecimento e buscar saber quais são os detalhes, qual é a teologia, mas entender que teologia deve ser entendida, mas também deve ser vivida. A verdadeira teologia é saber quem Deus é e saber como agir diante desse Deus. É assim que nós devemos compreender e viver. Então, não basta simplesmente aprender de maneira a ter algo em sua mente, mas também a viver isso. Por isso que Paulo aqui diz: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Também nós devemos levar em consideração e perceber todos os ensinamentos. Nós não estamos falhando ou pecando em uma coisa ou outra porque nos falta conhecimento. Pode nos faltar discernimento, pode nos faltar sabedoria, mas nós temos conhecimento, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos o que Ele espera de nós, nós sabemos o que devemos fazer. O que mais falta? Nós devemos então buscar entender que quando Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, nós também devemos estar nessa mesma postura. O que foi que Cristo nos ensinou? O que nós aprendemos com o Messias? O que nós aprendemos com Jesus? O que Jesus fez, que nós devemos fazer também? Não é o que diz, por exemplo, Romanos capítulo 8, que fala sobre nós termos sido predestinados para sermos conforme a imagem do Filho? Nós fomos chamados por Deus para sermos a imagem de Jesus. Então, se nós devemos ser a imagem de Jesus, nós devemos praticar o que Jesus nos ensinou, tanto nas palavras quanto nas suas ações. Nós devemos ser discípulos. Nós devemos imitar a Jesus, buscar cumprir o que Jesus fez. A Bíblia mesmo diz, antes de Jesus encarnar, sede santos porque eu sou santo. É o que diz em Levítico. Então, antes mesmo de termos ao Senhor Jesus encarnado, o Deus vivo encarnado, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, nós já tínhamos o mandamento: imitem o seu Deus. Sejam como o Deus de vocês é santo. Sejam santos como Deus é santo. Então, nós não podemos buscar fugir. Ah, não, é porque Deus é perfeito, Deus é infinito, eu não sou. Mas Deus está nos dando o mandamento e nós temos em nós o selo da promessa, o selo que é o Espírito Santo, o pendor da vida, o pendor, a garantia da nossa salvação.
O que mais nós precisamos? Nós precisamos apenas nos lembrar do que Cristo nos ensinou e aplicar em nossas vidas. Como é que nós temos aplicado? Nós temos aplicado de fato? Temos vivido a vida com Deus? É o que Deus espera de nós, que nós vivamos a palavra, que nós vivamos os ensinamentos de Jesus. Você tem feito isso? Nós temos feito isso? Te desafio a você que me escuta a pegar um assunto, um tema, um ensinamento específico de Deus na palavra e se perguntar: como eu posso aplicar isso em minha vida? Como eu posso viver isso? Pegue apenas um por dia, por semana e busque aplicar aquilo. Você vai perceber como você vai estar mais consciente do que você deve fazer. E você vai lembrar do que você aprendeu de Cristo. Como o apóstolo Paulo, aqui no versículo 20, está desafiando os irmãos em Éfeso a lembrarem do que eles aprenderam em Cristo. Que Deus te abençoe.